Quantos que estão em suas casas se prostituindo, adulterando, sem nenhum temor de Deus nos seus corações, irreverentes, insensíveis à voz do Espírito Santo, mesmo diante de tanta calamidade, de tanta adversidade, diante de tantas enfermidades, mesmo estando a um triz da morte, a um passo da morte eterna, mas o Senhor, sendo misericordioso, Ele não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas Ele é longânimo para convosco. Ele é paciente, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento, porque todos os pecadores merecem o inferno, merecem a condenação, e somente o arrependimento é capaz de fazer com que Deus perdoe os seus pecados. Somente o arrependimento, por meio do arrependimento, é que Deus nos aceitará de volta para Ele, através da conversão genuína, do arrependimento sincero, é que Deus nos aceitará de volta. Eu pergunto, você já se arrependeu dos seus pecados? Você já creu em Jesus Cristo? Você está se preparando para o retorno de Cristo? Você crê que um dia Deus vai destruir o planeta Terra com fogo? Ele não irá destruir mais com água, porque Ele fez uma aliança com Noé. O arco dos céus é a aliança que Deus fez com Noé, prometendo que nunca mais iria destruir o mundo com água, com dilúvio. Mas agora será um dilúvio de fogo. Será algo mais terrível, algo mais desastroso. E eu pergunto, você está preparado para o dia da volta de Cristo? Agora, quando Jesus voltará? Quando Jesus retornará? No versículo 10, virá entretanto como ladrão, dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Eu lembro que há uns 11 anos atrás, eu estava na Vila Bom Samaritano em Teresina, no orelhão, falando com a minha esposa, na época minha noiva, uma conversa muito agradável ali, 1 hora de conversa, das 2h30 às 3h30 da tarde, era um domingo à tarde, um rua deserto, uma avenida, e de repente, alguém chegou por trás e tocou no meu ombro. Quando eu olhei para trás, era um cara com uma peixeira enorme, e ele começou a gritar: passa o dinheiro no assalto, passa o dinheiro no assalto. E eu baixei ali o gancho do orelhão, peguei o celularzinho novo que eu tinha acabado de comprar, e dei para aquele ladrão, e ele saiu com seu comparsa tranquilamente. Mas eu nunca imaginava que aquele ladrão, que aquele bandido chegaria para me assaltar. Eu não estava esperando aquele ladrão chegar. E muitas pessoas não estarão preparadas, esperando o retorno de Cristo. A Bíblia diz em 2 de Pedro 3,10 que o Senhor Jesus virá como ladrão. O dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo isso vai ser queimado, tudo isso que vai ser atingido, que você está vendo, as estrelas, o sol, a lua, as montanhas, os rios, os mares, os prédios, as casas, as florestas, tudo isso vai ser varrido pelo fogo do Senhor, e Ele voltará em um dia inesperado para muita gente. Muitos estarão dormindo no sono do pecado, muitos estarão despreparados, muitos estarão amando as curtições desta vida, os prazeres desta terra. Muitos estarão amando as farras, as imoralidades dessa vida,
os adultérios dessa vida. Muitos estarão vivendo numa mentira, numa farsa total, em arrogância total. E Jesus vai pegar a maioria da humanidade despreparada, desapercebida, como aquelas virgens nécias e prudentes que não se prepararam para a chegada do noivo. E quando o noivo chegou à meia-noite, que as virgens preparadas entraram para a festa do noivo, porque estavam com suas lamparinas cheias, aquelas virgens e prudentes ainda tiveram que comprar o seu azeite, não estavam preparadas, chegaram, a porta já estava fechada. E quando o noivo abriu, ele falou para elas: eu não conheço vocês. E Cristo falou: vigiai, orai, porque vocês não sabem a hora da minha volta, a volta do Senhor, a volta do Filho do Homem. Nós não sabemos, diz a palavra, nem o dia nem a hora, só Deus sabe. E porque nós não sabemos, muito mais ainda devemos viver na perspectiva, na expectativa da sua volta. Então Jesus vai voltar, Ele vai pôr um ponto final na história da vida, da humanidade. A Bíblia fala que tudo isso está reservado como tesouro para o fogo. E os homens ímpios que desobedecem o Evangelho, que preferem o pecado, que preferem amar o mundo e as coisas que há no mundo, e não a Deus, serão destruídos, condenados e varridos com esse fogo do Senhor. Cristo, como um ladrão, virá e pegará a maioria despreparada, desapercebida, dormindo espiritualmente, insensíveis à voz do Senhor, amando apenas as coisas dessa vida, o que é material, o que é passageiro. Então, amados irmãos, sabedores dessas verdades e crendo nelas, como nós devemos aguardar a vinda de Cristo? Como que nós devemos nos preparar? No versículo 11, Pedro fala, no capítulo 3 da sua segunda carta: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. Já que nós sabemos que tudo isso vai ser queimado, que Deus vai destruir o mundo, como é que nós devemos viver? Em santo procedimento, Pedro fala, e em piedade. Deus, Ele deseja que nós sejamos santos como Ele é santo. Deus deseja que nós vivamos em santidade, que nós busquemos diariamente a santificação, nos apartarmos do pecado e vivermos todos os dias para o louvor e para a glória da sua majestade, em santo procedimento, sendo santo em toda a nossa maneira de viver, e em piedade, buscando a Deus de todo o nosso coração, procurando nos relacionar de maneira correta com Deus, fazendo a vontade de Deus, sendo renovados na nossa mentalidade, pensando como um cristão, pensando biblicamente, vivendo como Cristo vivia, fazendo o que Cristo fazia. Já que tudo vai ser desfeito, tudo vai ser queimado, tudo vai ser destruído, já que Deus vai pôr um fim na história, como Jesus vai retornar, nós temos que viver como os que vivem santo procedimento e piedade, diferente do que o mundo vive, nos separando do mundo, nos consagrando para Deus, renunciando ao pecado, tomando a nossa cruz dia após dia, fazendo a vontade de Deus. Não devemos relaxar agora, porque a nossa salvação está cada vez mais próxima do que quando nós cremos. Nós temos que continuar o processo da salvação, desenvolvendo a nossa salvação, nos santificando. Todo dia é uma luta, tomarmos a cruz diariamente, dia após dia, procurando renunciar aquilo que satisfará a carne mais momentaneamente, trocando por um prazer eterno, por uma alegria eterna, a alegria que vem do Senhor, a alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Então é isso que a Bíblia está nos ensinando aqui, que temos que viver em santo procedimento e em piedade, sendo obedientes à palavra da verdade, e não vivendo como os desobedientes, como as pessoas que não amam ao Senhor,
que não temem ao Senhor, que são escarnecedores, que são incrédulos, zombadores, que não estão aguardando a volta de Cristo. O povo de Deus que está aguardando a volta de Cristo precisa viver de uma maneira diferenciada, de uma maneira santa, piedosa, e não como os ímpios vivem, nas curtições e farras mundanas, que no final levarão à morte eterna, essas pessoas que vivem nessas práticas desagradáveis ao Senhor. No versículo 12, Pedro fala: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Tudo isso está reservado como tesouro para o fogo. Pedro já falou no versículo 10, que os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Malaquias, o profeta, fala que não ficará nem. E agora no versículo 12, Pedro fala que os céus serão incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão, as estrelas, o sol, a lua, as constelações, os planetas, tudo isso pegará fogo, tudo isso será queimado, a terra será atingida, haverá um desastre universal. O fogo do dilúvio do Senhor, o dilúvio de fogo virá, inevitavelmente. Não há quem possa escapar do dia do juízo de Deus. Apocalipse 6 fala que os homens tentarão se esconder e não acharão onde, tentarão fugir da ira do Cordeiro de Deus, mas não conseguirão. Será um encontro inevitável com o Senhor, não haverá escapatória. É por isso que é urgente a nossa preparação. Pior do que o coronavírus é o dia do Senhor, é o dia do encontro com Cristo, é o dia do acerto final de contas. E por isso nós temos que viver em santo procedimento e piedade, meus irmãos. No versículo 14, por esta razão, pois amados, esperando essas coisas, já que nós estamos aguardando a volta de Cristo, já que nós estamos esperando a volta de Cristo, nós temos que nos preparar. E se preparar como? Empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Nós temos que ser achados em paz. Deus quer que nós sejamos achados em paz. Em paz como? Em paz com Deus, em paz com o nosso próximo e em paz consigo mesmo. Em paz com Deus só é possível mediante a fé em Jesus. Quando você se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus, você passou a ter paz com Deus. Em paz com o seu próximo é mediante o perdão. Quando você recebeu Jesus, o Espírito Santo encheu o seu coração de amor. E agora você tem que, no que depender de você, estar em paz com todo mundo. Você não pode viver intrigado com ninguém, inimizade com ninguém. Talvez alguém lhe odeie, talvez exista alguém que não lhe perdoe, mas você precisa liberar perdão para todos. Você precisa viver em paz com todos. Paulo diz em Romanos 12: no que depender de vós, esteja em paz com todos os homens. E você precisa estar em paz consigo mesmo. O pecado, ele tirou a paz existencial. O ser humano entrou em conflito consigo mesmo. Há conflitos psicológicos, emocionais, internos, no coração humano. E você precisa ser achado também em paz consigo mesmo. Às vezes Deus perdoa você e você não consegue se perdoar. Você precisa estar em paz com Deus, em paz com o teu próximo, em paz consigo mesmo. Deus quer te achar em paz. E Ele tem paz para te dar, e Ele quer que você se esforce. Empenhai-vos, é um empenho, é uma dedicação. Nós temos que nos esforçar para sermos achados em paz por Deus. Ele não quer que a gente seja encontrado
cheio de ódios no coração, cheio de mágoas, cheio de ressentimentos, cheios de inimizades, como vivíamos antes quando nós não conhecíamos a Deus. Ele quer que você seja achado em paz, sem mácula. Sem mácula é sem a mancha do pecado. Ele quer que você não viva na prática do pecado, mas na pureza. Nós não podemos viver nos contaminando com o pecado. Nós não podemos viver prazerosamente no pecado. Nós temos que abandonar o pecado. Nós temos que entender que o pecado mata, que o pecado escraviza, que o pecado destrói, que o pecado entristece, que o pecado nos afasta de Deus e nos condena ao inferno. E Deus quer que nós detestemos até a roupa contaminada pelo pecado. Nós temos que odiar o pecado, nós temos que repugnar o pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor, nós temos que nos afastar e sermos limpos pelo sangue de Cristo, pela prática da sua palavra. Deus quer te achar sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem defeito, purificado, limpo de coração, através da confissão do pecado, através do arrependimento, através da santificação, através da obediência à palavra. E Deus quer te achar irrepreensível. É assim que nós temos que nos preparar, através de uma vida irrepreensível. Nós não podemos ser como aqueles que vivem sendo repreendidos direto. Tudo é motivo para ser repreendido. Vive na desobediência. Nós não podemos ser repreendidos direto, nós temos que ser irrepreensíveis. Nós temos que dar exemplos, nós temos que dar bom testemunho. Nós temos que ser exemplos para essa sociedade corrompida e perversa, dominada pelo pecado. Nós temos que ser exemplos em casa, exemplos no trabalho, exemplos na escola, exemplos na rua. Nós temos que ser santos como nosso Deus é santo, achados em paz, sem máculas, irrepreensíveis. Pessoas que não são dignas de serem repreendidas direto, como Daniel lá na Babilônia. Os próprios companheiros de trabalho caçavam culpa em Daniel, não achavam, caçavam algum vício em Daniel, não achavam. Eles faziam investigar a vida de Daniel. Já pensou se as pessoas investigarem a nossa vida? Será o que é que elas vão achar em nós e nos nossos relacionamentos? Será que elas vão ver em nós uma vida que glorifica a Deus? Ou elas vão ver um homem e uma mulher santo e santa de Deus, que procura não se corromper, que procura viver de modo digno do Senhor, de modo digno do Evangelho, com caráter irrepreensível, com uma vida invejável no sentido positivo? É assim que Deus quer te encontrar, é assim que nós temos que nos preparar. E no versículo 15 Pedro fala: tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. É por causa da paciência de Cristo, é por causa da paciência do Senhor que Ele ainda não destruiu esse mundo, que ainda Ele não acabou com todas as coisas. É por causa da sua paciência que ainda Ele não retornou. Ele está esperando que as pessoas se arrependam, que as pessoas se convertam. Há muita gente ainda até na nossa casa, nos nossos amigos, que precisa se arrepender, que precisa se converter. A maioria do mundo está perdida. O mundo está perdido sem Cristo. E nós temos que ter por salvação a longanimidade do nosso Salvador. Como igualmente Pedro fala: o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, se devemos aguardar a volta de Cristo com uma vida santa, piedosa, em paz, sem mácula irrepreensível, nós temos que tomar também cuidado com os hereges, com os falsos profetas, com os falsos ensinos, com as falsas profecias. Nós temos que tomar cuidado com os ignorantes, os instáveis, que deturpam as escrituras, que estão ensinando bobagens, que estão ensinando fantasias, ilusões,
crendices, contos de fadas, que estão ensinando doutrinas segundo a sua própria cabeça, e não a palavra de Deus pura, a sã doutrina. E tudo isso que eles estão fazendo, Pedro diz, deturpando as Escrituras, é para a sua própria destruição. Porque um cego guiar outro cego, Jesus falou, ambos cairão no barranco, no buraco. Nós precisamos seguir a doutrina pura, a doutrina santa, a sã doutrina. Nós não podemos crer incorretamente, porque se nós crermos de maneira incorreta, nós iremos viver de maneira incorreta. Por exemplo, esses escarnecedores aqui na época de Pedro estavam negando que Jesus voltaria. Já pensou se você estiver ouvindo ensinamentos que Jesus não vai retornar, e você acreditar nisso? Você está perdido. Já pensou se você estiver ouvindo ensinamentos de que o inferno não existe, quando a Bíblia diz que ele existe? Você está perdido. Já pensou se você der crédito a essas pessoas que dizem que morreu, acabou, que não haverá acerto de contas, que não haverá juízo final, que quem se acabam são as pessoas, que tudo isso é balela, que é história para boi dormir? Você está perdido. Porque é a palavra de Deus que é a verdade que se cumprirá. Jesus falou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais irão passar. A palavra de Cristo é a verdade pura, é a verdade absoluta. E muitos estão deturpando as Escrituras para a sua própria destruição. Portanto, no versículo 17, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Nós temos que perseverar firmes, nós temos que permanecer na sã doutrina, nós não podemos retroceder, nós não podemos desanimar, nós temos que, como estamos prevenidos, tomar cuidado para nós não sermos enganados, para nós não cairmos nas lábias desses mercenários da fé, que não querem agradar a Deus, que amam apenas o seu próprio ventre, mas para a sua própria destruição. Nós temos que crer em Jesus, nós temos que crer na sua palavra, nós temos que nos preparar, estar preparados para o seu retorno, porque Jesus poderá voltar a qualquer momento, e Ele quer achar você, e Ele quer me encontrar apercebidos, preparados, aguardando, na expectativa, com as nossas lamparinas acesas, cheios do Espírito Santo, priorizando o seu reino, a sua justiça, o amando a sua vinda, amando a pureza, amando a santidade, e confiando de todo o nosso coração na sua palavra, que é a verdade, que irá se cumprir de maneira perfeita e plena. Como é que você deve viver? Em último lugar, no versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça. A graça aqui é o favor imerecido de Deus, a bondade que nós não merecemos manifestada na pessoa de Cristo. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Nós temos que investir tempo em conhecer a Cristo. Se todos que estão ouvindo nesse momento e os que irão ouvir essa palavra posteriormente procurassem conhecer de todo o coração Jesus, ser cheios de Jesus, se aprofundar em Cristo, como Paulo dizia: o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Toda sabedoria está em Cristo. Tudo que nós precisamos está em Cristo. A paz para vivermos, o perdão dos pecados, a alegria da salvação. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer.
Nós não podemos receber nada, nós não podemos ser abençoados se não fosse por causa de Cristo. O mundo só existe por causa de Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Todos estavam aguardando Cristo. Havia uma expectativa, uma esperança messiânica da chegada do Salvador no mundo. Jesus chegou. Jesus viveu fazendo bem, salvando as pessoas, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, voltou para os céus, e hoje nós estamos aguardando a sua volta. O seu retorno, Ele virá com todo o poder e glória nas nuvens, e Ele vai nos levar para viver com Ele para sempre. E nós temos que nos aprofundar no conhecimento de Cristo, crescer na graça, no conhecimento de Cristo, e pararmos, amados irmãos, de nos enchermos com superficialidades, com coisas que atrapalham, com coisas que prejudicam a nossa fé. Vamos nos encher da palavra de Cristo, vamos amar a palavra de Deus, vamos sentar aos pés de Cristo como fez Maria, porque isso é o que realmente importa. As demais coisas serão tiradas, mas os ensinos de Cristo, o guardarmos a palavra de Cristo, jamais nos será tirado. As coisas de Deus, os princípios e valores eternos, é isso que temos que amar, é isso que temos que desejar, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Jesus falou. O reino de Deus, a sua justiça, Cristo e a sua glória, a sua majestade, precisa ser desejado, precisa ser o nosso tesouro maior, o sentido da nossa vida, a razão da nossa existência. Porque não há sentido, prazer em viver sem Cristo. Sem Cristo é morte eterna, sem Cristo é condenação eterna. Sem Cristo não há paz, não há sossego na alma, não há esperança. Sem Cristo o mundo está perdido. Ele é a única esperança e a única solução do mundo. Por isso que a gente tem que crescer, nós temos que amadurecer, nós temos que procurar imitar Cristo, nos parecer cada dia mais com Ele. Porque o alvo da nossa existência é Cristo ser formado em nós, Paulo diz. Para os Gálatas ele falou: por quem sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Cristo precisa ser formado em nós. O caráter de Cristo precisa resplandecer na nossa vida. O fruto do Espírito Santo, que é o caráter de Cristo. Nós temos que chegar ao nível de estatura perfeita, a estatura de varão perfeito que é Cristo. Antes cresçamos em tudo naquele que é Cristo, porque as demais coisas são superficiais, são supérfluas. Cristo, sua graça, o seu conhecimento é o que realmente importa no final das contas. Procurarmos conhecer a sua vontade para vivermos em obediência ao seu senhorio. Você está preparado? É isso que você está buscando, é isso que você está desejando? Você está preparado para a volta de Jesus? Saiba que tudo isso vai ser desfeito, tudo isso vai ser queimado, mas para os que estão preparados, para os que estão crendo em Jesus, amando Jesus de todo o coração, renunciando a tudo e a todos por causa de Cristo. No versículo 13 Pedro fala: nós porém, segundo a sua promessa, Deus é fiel para cumprir sua promessa, sua palavra. Esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Aleluia. Nós estamos aguardando novos céus e nova terra nos quais habita justiça. A Bíblia fala que tudo isso vai ser desfeito, mas o Senhor vai renovar todas as coisas. Eu creio que um dia não haverá mais separação entre céu e terra. A Bíblia diz que o céu vai descer, a nova Jerusalém vai descer, lá em Apocalipse 21, e os céus e a terra se unirão, e serão um novo céu e nova terra, e habitaremos com o Senhor para todo sempre na sua presença gloriosa, o serviremos, e Ele reinará sobre todos nós, pelos séculos dos séculos. Aleluia, louvado seja o Senhor. E nesse novo céu e nova terra habitará a justiça, haverá verdadeiramente paz. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo de injustiça, é um mundo de corrupções, é um mundo violento,
é um mundo de maldades, mas um novo céu, uma nova terra, onde será renovada todas as coisas, onde o Senhor fará nova todas as coisas, haverá justiça, haverá paz, haverá plena saúde, não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá coronavírus, não haverá nada que contamine o novo céu, a nova terra. Aleluia! Nós estaremos na presença do Todo-Poderoso, do nosso Redentor, do nosso Salvador, do nosso amor maior, da nossa estrela da manhã, da raiz de Davi, do Alfa e do Ômega, daquele que é, que era e que há de vir, do Todo-Poderoso, que voltará nas nuvens. Estaremos em sua presença, deleitando-se nele para todos sempre. Louvado e engrandecido seja o santo nome do nosso Salvador e Senhor Jesus. Portanto, eu finalizo com o finalzinho do versículo 18: a Ele seja a glória, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E quem crê diga amém. Amém? Aleluia! Glória seja dada a Jesus, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Você está aguardando a volta de Cristo? Você está se preparando para o retorno de Jesus? Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você está na expectativa da sua volta? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Aleluia! Vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Aleluia! Vindo sobre as nuvens com poder e glória. Ele vai julgar, porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Então se verá, então se verá o Filho do Homem, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Aleluia! Vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá, então se verá o Filho do Homem, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus pela sua companhia, porque você ouviu essa palavra, e rogamos que o Senhor abençoe sua vida, sua família, proteja, e que a cada dia desenvolva na sua vida a salvação, a santificação, que você a cada dia viva nessa expectativa. Jesus, o meu Senhor e Salvador, pode voltar a qualquer momento. Você precisa estar aguardando o seu retorno e orar por toda a sua família, pedindo a Deus que toque em seus corações, para que eles se preparem, porque a palavra de Deus se cumprirá, a promessa do Senhor se cumprirá, e nós precisamos permanecer firmes nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel e verdadeiro. As suas palavras no tempo certo irão se concretizar, irão se cumprir. Compartilhe essa live, essa transmissão, essa mensagem maravilhosa. Houve uma queda, como nós falávamos no início, se caísse, nós iríamos retornar, e retornamos, graças a Deus.
houve uma queda na transmissão, aí você ajunta o início da mensagem e a continuação. Eu acho que eu coloquei na descrição, continuação, né? 2 Pedro 3, 1 ao 18. Aí você ouve o início e compartilha a primeira parte, compartilha a segunda, para que a mensagem seja transmitida de maneira completa, né, para todas as pessoas. E se você não assistiu a primeira parte da mensagem, depois você assista, para você entender melhor a continuação da mensagem. Então Deus abençoe sua vida, a graça e a paz a todos vocês, graça e paz, irmã Ana Cleide, irmão Tiago, Deus abençoe sua vida, irmão Nis, Deus abençoe irmã Divane, Deus abençoe irmão Antônio Carlos, Deus abençoe José Carlos, Deus abençoe sua esposa, em nome de Jesus Cristo, todos vocês que eu já citei, os que eu não citei, e que você continue conectado conosco todos os dias. A irmã Maria dos Milagres, ali em Francinópolis, Deus abençoe, irmã, graça e paz. Quem mais que eu não citei? Os demais eu já citei, irmã Germana, né? Já citei, irmã Sheliane. Minha amada irmã em sangue em Cristo, Helena Cardoso, lá em Dom Expedito Lopes, graça e paz, irmã Helena Cardoso, um abraço aí para toda a família, minha tia mãe do céu, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, glória a Deus pela vida de vocês, pela companhia de vocês. O Carlos Bento, Deus abençoe a vida de todos vocês que estiveram conosco até agora, até o final dessa live. A irmã Luciara Souza, graça e paz, irmã Luciara, graça e paz para tua mãe, irmã Sandra, Deus abençoe. O pastor Sóstenes, Deus abençoe, meu amigo, pastor Sóstenes, companheiro de seminário, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e todos os outros, né, que eu já citei no início. Um grande abraço especial ao pastor Francivaldo, e lembre-se que todos os dias nós estamos trazendo a ministração da palavra da nossa residência, amanhã por volta das 10h30 da noite, 11 horas, quando os nossos meninos dormirem, né, aquele hotel, por conta para ter mais silêncio, mais concentração, por isso que nos dias de quarta e domingo eu venho aqui para o templo para ficar sozinho, né, mais silencioso, para que a palavra de Deus seja divulgada sem empecilhos. Então compartilhe e todos os dias você acompanhe, ouça a nossa live, as transmissões da mensagem. Meu Facebook aí na minha página está recheado de live, desde quando começou a pandemia, todo dia uma mensagem, e certamente Deus está tocando em corações, Deus está salvando vidas, Deus está reconciliando pessoas, como nós temos já o testemunho, né, de pessoas que já se reconciliaram com Deus, estavam desviadas, afastadas, e mandaram mensagem para mim: pastor, ouvindo suas lives, Deus tocou no meu coração e agora eu estou de volta para os caminhos do Senhor, graças a Deus. Então que o Senhor continue abençoando essas ministrações. Ore por mim, pela minha família, para que nós continuemos pregando a palavra e rogando a Deus que essa pandemia cesse, que o Senhor intervenha para que a gente retorne, né, ao culto público, ao culto presencial, para que a gente sinta o calor uns dos outros e busque a Deus em comunhão uns com os outros e seja cada vez mais fortalecido. Mas até lá, graças a Deus por esse instrumento, né, essa tecnologia, onde nós podemos estar nos vendo, conversando e sendo edificados também no poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Uma boa noite, a graça e a paz para todos. Fique na paz do Senhor e durma na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Compartilhe, em nome de Jesus.